sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uma das parábolas mais esclarecedoras de Jesus Cristo com relação aos talentos que Deus nos concede é denominada precisamente a parábola dos talentos. Repara que nós utilizamos precisamente essa palavra para falar dos nossos dotes, aptidões, capacidades, habilidades que possuímos. E o que era o talento na época de Jesus Cristo? Era uma boa quantidade de moedas de prata, o dinheiro da época, cerca de 36 quilos. E assim narra Jesus a parábola dos talentos. Um homem, percebemos que é rico, que tendo de viajar para o exterior, chamou os seus empregados e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, então 180 quilos de prata. A outros 2, 72 quilos, e ao terceiro 1, segundo a capacidade de cada um, a capacidade deles administrarem os talentos. Depois partiu em viagem. Imediatamente o que recebeu 5 talentos saiu, negociou com eles, ganhando outros 5. Do mesmo modo, o empregado que recebeu 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Passado muito tempo, voltou o senhor e lhes pediu as contas. O que tinha recebido 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. O senhor disse-lhe: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e eu te confiarei muito. Vem alegrar-te com o teu senhor. Chegou o servo dos 2 talentos e disse: Senhor, 2 talentos me deste. Aqui tens outros 2 que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem alegrar-te com teu senhor. E aproximou também o que tinha recebido apenas 1 talento e disse: tive medo e fui esconder teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Respondeu o Senhor: servo mau e preguiçoso. Devias, pois, depositar meu dinheiro em banco, para que na volta eu recebesse com juros o que é meu. E qual é o sentido da parábola? A moral que podemos tirar é diversa, variada. Vamos analisar os personagens, O dono, o Senhor dessa parábola narrada por Jesus é o próprio Deus, que distribui os talentos a todas as pessoas para que cuidem e deseja que cada pessoa renda ao máximo os seus talentos, os talentos que Deus lhe concedeu, e um dia virá a pedir contas da administração, um dia da nossa morte. E que talentos Deus distribui aos homens? Muitos e tão variados, um certo nível de inteligência, para alguns uma certa aptidão física, para o esporte, outros para a música, para a arte. Podemos pensar que até a formação humana e a educação que recebemos dos nossos pais, a possibilidade de ter um certo nível cultural, de ter estudado às vezes num bom colégio, numa boa faculdade, um país que poucos têm essa oportunidade,
a capacidade de estabelecer laços de amizade, um bom círculo de amigos, de conhecidos, até mesmo uma série de recursos materiais, de conforto, de bem-estar, sem falar nas graças de Deus que recebemos na nossa vida e que são mais importantes, como a fé cristã, as virtudes que desenvolvemos em casa, na família. Devemos encarar todos os nossos dotes e a possibilidade de desenvolvê-los como talentos que Deus nos concedeu. E não há dúvida que muitas pessoas nascem com muitos talentos. Aliás, todos nós nascemos com muitos talentos, aptidão para muitas coisas. E podemos desenvolver muitos talentos. Aliás, Deus nos dá os talentos para que cumpramos a nossa missão. Uma coisa que eu tenho pensado ultimamente é que às vezes a gente trabalha muitos defeitos. Eu preciso vencer a preguiça, eu preciso vencer o orgulho, o egoísmo. Mas talvez o mais importante é trabalhar as qualidades que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu. Tem muito a ver com a nossa missão. Deus nos deu esses talentos. Eu gosto de servir os outros, para mim não custa servir. Eu gosto de criança, então para a tua paternidade é importante isso. Eu gosto de, às vezes essas tendências, essas qualidades que Deus te deu, para que cumpras bem a tua missão. Eu sinto alegria em aproximar as pessoas de Deus e outras coisas mais. E que nós devemos fazer é render ao máximo. Querer render ao máximo o que nós recebemos de Deus e render especialmente para Deus. E aqueles 2 servos, um recebeu 5, outro recebeu 2 talentos, começam a trabalhar para valer e dão o máximo de si. Tudo aquilo que sabem e podem fazer, fazem, conseguem um excelente rendimento, 100%. Cada um rendeu 100%. E recebem por isso o mesmo elogio. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te confiarei muito, bem alegraste com teu Senhor. Um dia Deus nos pedirá conta dos talentos que nos concedeu, e não perguntará sobre os talentos que concedeu aos outros, porque cada um tem que render os seus talentos. Me recordo de uma história real, que tinha uma moça que fez a escola de hotelaria, mas ela queria mesmo trabalhar com enfermagem, depois foi fazer a escola de enfermagem. E ela continuava frequentando aqui o centro, embora já não estivesse mais na escola, frequentava o centro aqui do lado, das moças. E era uma pessoa muito querida, muito amável, tinha muitas amigas, todo mundo gostava dela, mas ela tinha uma dificuldade no estudo. Tanto que ela vai falar: padre, eu tenho que estudar muito, às vezes estudo 5 horas para tirar um 7. Tem amiga minha que estuda 1 hora e tira 9, Eu falei: mas tranquila, Pode ser que Deus esteja mais feliz contigo. Em 5 horas de estudo para tirar um 7, você está rendendo o máximo que você pode. E para animá-la, eu falei assim: mas você tem uma qualidade que você vai ser uma excelente enfermeira, que talvez as suas amigas não tenham. Ela falou: que qualidade? Você se dá bem com todo mundo, você é amável, talvez seja mais importante para uma enfermeira isso. E a parte técnica não é que você não saiba, Você está tirando 7, uma boa nota, Mas, você tem um talento muito grande, Para ela não se comparar também no outro. Pode ser que Deus esteja mais contente com ela mesma, Então, Deus pedirá conta dos nossos talentos, não dos talentos dos outros, e temos que render ao máximo. E esses 2 personagens que renderam 100% representam todas as pessoas que dão o máximo, que excedem no amor e por amor. Podemos pensar que nas práticas de piedade procuram ter detalhes de carinho, procuram que sejam encontros com Jesus Cristo, que procuram sempre se renovar.
Também a imagem daquelas pessoas que trabalham com intensidade, mesmo quando se encontram cansados, que aproveitam bem o tempo, para dar toda a glória a Deus, que espremem o seu dia, fazendo com perfeição os seus deveres, sem se poupar, que se gastam pelos outros, sem medir esforços, que dão bom testemunho da fé, sem preocupar-se demasiado com a sua imagem. Contando algum exemplo do servo de Deus, Marcelo Câmara, né? Era impressionante nesse sentido, né? Um professor falou mal do Papa João Paulo II numa aula, ele pede a palavra e diz que, primeiro que com jeito ele vai dizendo, olha, tem muitas pessoas que têm grande afeto com o Papa, pelo Papa, não é correto o senhor falar mal de uma pessoa que é tão querida para os outros, para os seus alunos, né? E começou a, né, e com tal nível, né, defendendo a sua fé, que o professor ficou sem palavras, né? E no fundo pediu desculpas a ele, mas que não deixava passar, né? E se era necessário defender a fé, defendia. E rendia os seus talentos até intelectuais, né, para defender mesmo, né, o que ele acredita. Olhamos para o terceiro servo, que é um indolente, preguiçoso, ocioso, não gosta de trabalhar, evita o esforço. O dinheiro não se multiplica nas suas mãos, fica estagnado. Ele oculta o seu talento debaixo da terra, se torna improdutivo. E o tempo vai passando. Se ele tivesse rendido um talento, ele ouviria o mesmo elogio do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, mas ele não rendeu nada. E talvez ele desse a desculpa para si mesmo que recebeu menos, em vez de pedir perdão pelo seu comportamento. Ainda por cima, recrimina o dono, né? O Senhor. Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, recolhe onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. E o Senhor, o dono, diz, servo mau e preguiçoso. E fala mais Jesus Cristo, diz, a esse servo inútil jogai nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, porque já passa para um outro nível, né? Falando que essa pessoa que não cumpre a sua missão na vida não merece estar com Deus. Os outros ouviram, vem festejar comigo. Está representado aí o céu. E esse servo caiu no defeito mais perigoso, né, que é a preguiça, principalmente a preguiça espiritual, mais conhecida com o nome de tibieza. Talvez pensava, vai dar trabalho, não é preciso tanto, vou devolver o que recebi. Então, representa aquelas pessoas que têm má vontade para as coisas de Deus, que fazem com preguiça, má vontade as coisas, né, a vida de oração, e que pensam mais na sua comunidade, na comodidade, no que lucram com cada coisa e se poupam ao máximo. E o que é tibieza? É um resfriamento do amor a Deus, desse desejo de conquistar a Deus a cada dia, de surpreender a Deus com gestos de carinho. Os santos sempre querem dar o melhor de si para Deus. Uma história que eu conto com frequência, que foi contada pelo porta-voz do Papa João Paulo II, que o porta-voz era do Opus Dei, aqui na Barroval, já falecido, que uma vez foi dar uma palestra para nós lá em Roma, contando muitas coisas do Papa. Uma das coisas que ele contou, ele conviveu muito com o Papa, né? Que uma vez, num dos jantares, porque ele dizia, o Papa trabalha no almoço e no jantar, era impressionante, não tinha reuniões de trabalho, né, porque como porta-voz ele tinha que falar para o Papa o que os jornais falavam do Papa e o que o Papa queria que ele transmitisse aos jornais. Mas como ele tinha muito trabalho durante o dia inteiro, então na hora do jantar eles conversavam sobre isso. E aí uma vez o Santo Padre, né, São João Paulo II, disse,
O senhor gostaria de rezar o texto do dia comigo, depois do jantar? A primeira coisa que chamou a atenção, Joaquim Navarro, que tinha acompanhado o Papa durante o dia, falou assim, mas o Papa rezou vários textos hoje. Né? Porque ele ia entrando no carro e ia rezando o texto, né? Quando ia de um lado para o outro, mas ele rezou vários. Então ainda vai rezar o texto do dia. Aí, assim, mas claro, o Santo Padre e tal, né? Rezar o texto com o Papa, né? Só que era fim de dia e o Joaquim Navarro já estava cansado. Eu não esperava que o Papa fosse cantar quase todas as orações, tirando as Ave Marias. Então ele ia cantando o Pai Nosso, o Credo, o Glória, né? Então o texto foi longo pra caramba. Mas no fim do dia o Papa queria dar o melhor de si para Deus. O texto do dia é um texto cantado, porque ele já tinha rezado vários textos no dia. Né? Ele ficou impressionado com esse desejo de dar o melhor de si para Deus. Ele também contou nesse dia que uma vez o secretário do Papa teve a ousadia de querer interromper a oração do Papa. Então, o Papa fazia uma hora de oração de manhã. O secretário foi lá falar com o Papa no meio da oração. Santo Padre, é algo urgentíssimo que o senhor precisa saber. E o Papa lhe disse, se é tão urgente, é melhor que o Papa continue rezando. Então, no fundo, não interrompa a minha oração. Então, eu vou continuar rezando aqui, né? Depois, no final, foi lá perguntar, depois, quando terminou a oração, o que era o que era tão urgente. Mas você nota o cuidado com as coisas de Deus. Porque quer dar o melhor de si. Então, a tibieza é o contrário disso, é a falta de empenho em demonstrar o amor a Deus, é não cuidar dos pequenos detalhes, é o abandono prolongado da vida interior, uma certa tapeação com Deus, que leva a pessoa a ficar preguiçosa, desleixada. A pessoa começa a achar que qualquer coisa está bom para Deus na prática. É verdade que, como alguém dizia, uma Ave Maria contenta a Deus. Contenta não, alegra a Deus, mas contentar não, porque Ele sabe o que nós somos capazes de fazer. Às vezes uma Ave Maria para uma pessoa é muito pouco. Né? Então Ele sabe que podemos dar mais. Agora, a tibieza já é não lutar. Que a gente se distraia no texto, é difícil rezar um texto inteiro, 25 minutos, 20 minutos, sem se distrair. Quase impossível. Né? Em algum momento a gente vai se distrair. Agora, não tem problema que a gente se distraia, mas que a gente esteja lutando para rezar bem. Papa São João Paulo II dizia, minha oração predileta é o terço, o Santo Rosário, porque é a oração contemplativa. Então, ele contemplava Jesus com Maria. Ele mesmo escreveu uma carta belíssima, o Rosário da Virgem Maria, que ele mostra como ele contemplava. Né? Aí ele vai dizer, em certos países, que era a Polônia, depois da palavra, né, Jesus, eles voltam a colocar o mistério. Uma vez falando com uma menina que era polonesa, porque aqui tem uma colônia polonesa, né? Que história é essa, né? Que em certos países se coloca depois da palavra de Jesus um mistério de novo. O que é isso? Não estava entendendo, né? Ela falou, é assim mesmo, na Polônia é assim, a gente reza assim em casa. Eu falei, mas como que é? Ela foi traduzindo, né, do polonês para português. Não, no nascimento do Filho de Deus, então nessa dezena, as Ave Marias, depois da palavra de Jesus, a gente coloca recém-nascido. Então, e se é Jesus morto na cruz, Jesus morto. A Ave Maria até muda um pouquinho a fórmula, colocando uma palavrinha depois de Jesus, porque como Jesus se encontra no mistério. Se a gente, por exemplo, está lutando assim, de cada dezena, para colocar uma palavrinha depois, né, para contemplar o mistério, mesmo que a gente se distrai, a gente está lutando. E Deus vê a boa vontade, vê o empenho, vê o esforço. O problema é quando a pessoa já não luta para nada e permite distrações, e fica pensando em outras coisas quando está rezando. Já faz as coisas mal feitas, mal acabadas. A oração, em qualquer lugar, às vezes no caminho,
que alguma vez a gente tem que fazer oração no caminho, porque o dia apertou, né, teve que, sei, um filho ficou doente, tem que levar no hospital, ou o que for. Claro, nesse dia, tudo bem, né? Ouvir um áudio de uma meditação, que agora tem muitas por aí, né? Não tem problema. Mas do nada, fazer oração no carro, sem nenhum motivo, não. Faz com calma, faz num lugar parado pelo menos. Se possível fazer numa igreja, faz numa igreja. Que a oração vai ser muito melhor, dá o melhor de si para Deus. Se não deu para fazer de outra forma, ou que teve muitos problemas, tudo bem, Deus entende. Mas não é o ideal. Então a tibieza é um esfriamento do amor, má vontade, como dizíamos, e até o plano de vida passa a ser uma espécie de peso, né? Como custa rezar bem o texto, como custa fazer oração, como custa assistir bem à missa, como custa, pode custar de vez em quando, mas não importa, né? Santa Teresa, o que falava da sua oração? É o momento que eu sou de Deus e Deus é meu. É uma troca de amizades com quem sabemos que nos ama. Quer dizer, se alguém perguntasse para Santa Teresa, eu acho que ninguém perguntou, mas custa fazer oração? Eu acho que eu veria essa resposta. É o momento que eu sou de Deus e Deus é meu. Pronto. Né? Se custa, não importa. Às vezes pode custar. A gente não olha para o lado do custo, mas pelo lado do amor. E render para Deus. Será que Deus não poderia nos censurar? Dizendo, você cuida muito bem de muitas coisas, você é muito responsável. Depois, talvez acrescentasse, mas cuide melhor de mim, que é o principal, né? Lembra de Marta e Maria? Marta ficou muito preocupada e tinha que alguém tinha que cuidar da comida mesmo, né? Chega Jesus com 12 apóstolos na hora da refeição, alguém tinha que fazer a comida, não é que Marta fez algo errado, só que ela ficou agitada, ficou afobada, né? Ainda deu uma bronca em Jesus, diga que a minha irmã venha me ajudar, né? E Jesus vai, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. A melhor parte era estar ouvindo Jesus, estar com Jesus. Marta podia ter trabalhado com esse mesmo espírito de piedade. Oh, Jesus está aqui, eu vou fazer uma comidinha para ele, eu vou fazer com calma, com carinho. Mas não, ela ficou agitada, né? Se perdeu. Veja, a piedade não é só a oração, a piedade também se manifesta no trabalho. A forma como a gente trabalha, também é para Deus. A gente transforma o trabalho em oração. Só que não podemos perder de vista a finalidade, né? Que é dar glória a Deus, estar com Deus. Também na parábola do talento, uma coisa que a gente pode pensar é que nós não devemos, já falamos um pouquinho da inveja, mas podemos falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho, de ficar olhando para os talentos dos outros, fazendo comparações. O que é inveja? São Tomás de Aquino vai dizer que a inveja tem duas vertentes, a gente olha mais para uma, né? Que é entristecer-se com o bem alheio como se fosse o mal próprio. Isso é a principal vertente da inveja. A outra é alegrar-se com o mal do próximo, que também é inveja, né? Não sei que o bom jogador dá um chute torto, né? E tem gente que se alegra. Por quê? Não, porque ele também erra, então quer dizer, você está com inveja dele, né? E a inveja atormenta o bom aluno quando outros alunos tiraram notas melhores. É a inveja que deixa descontente e complexado o bom profissional, que ganha um bom salário, mas simplesmente porque ele não está no topo da folha de pagamento da sua empresa.
que intranquiliza, corrói, azeda, empequenece a alma. Pensar nos ciúmes, né? Que é uma variante da inveja. Inveja da estima que se tem pelos outros. Se nota muito isso, né? O irmão mais velho, revoltado quando os pais dão atenção ao filho mais novo. Ou no ambiente de trabalho que vai gerando comentários, né? Ah, lá vai a queridinha do chefe. E às vezes quem fala isso é que queria ser o queridinho do chefe, a queridinha do chefe, não é. E se pensarmos bem, quer dizer, a inveja é a causa das mais tremendas injustiças que houve na história. Né? Então, basta pensar na morte de Jesus Cristo. Os seus inimigos o entregaram por inveja. O sacerdote judeu tinha inveja de Jesus Cristo. Então, e há muitos outros, né? Os irmãos de José do Egito tinham inveja dele, por isso jogaram ele naquele poço lá, que depois foi retirado, né? E há outros. Então, e na vida real, há histórias desse tipo. Vou contar uma só, né? Que aconteceu numa faculdade em São Paulo, na melhor faculdade de ortopedia de São Paulo, e provavelmente do Brasil, que o melhor aluno foi reprovado na prova de residência. Né? O melhor aluno de todos os tempos do curso foi reprovado, porque sabia demais. A banca o reprovou, porque ele começou a falar com tal sabedoria que os professores começaram a ficar com inveja da sabedoria, começaram a fazer perguntas de coisas que ele não se aprendia na faculdade, para reprová-lo. Uma injustiça. Depois ele fez residência em outro lugar, voltou e entrou na própria faculdade, no próprio hospital da faculdade. Eu falo, mas fizeram isso com ele? Fizeram. Sabia demais. Foi reprovado porque sabia demais. Você fala, mas que injustiça. Mas é por inveja. Então, como evitar a inveja? Primeiro, não se comparar com os outros. Depois, a qualidade oposta à inveja é uma qualidade que às vezes a gente não conhece. Benignidade. Querer o bem dos outros. Ser amigo do outro. Quando a gente é amigo, a gente não tem inveja. Porque o bem do outro é como se fosse meu, porque ele é meu amigo. Então, lutar nesses campos de não comparar os talentos, ser agradecido a Deus que distribui bem os dons. Santa Maria chega até a dizer, dá graças a Deus porque fez esse homem eloquente, a ti fez difícil de palavra. Dá graças a Deus porque tudo é bom. Que todos os talentos que as pessoas ganham estão para servir os outros. Lembro de uma história, uma vez um rapaz que estava fazendo a Olimpíada, competindo na Olimpíada Brasileira de Matemática, fez um retiro lá em Florianópolis. Não sei se ele ganhou ou não, mas já estava na última fase. E eu gostei daquele rapaz porque ele comentando isso, alguém me tinha contado, até perguntei, você está fazendo então a Olimpíada Brasileira de Matemática? Estou na última fase e tal. Mas padre, dizia ele, eu tenho facilidade para matemática desde pequeno. Claro que eu gosto e estudo. Mas o meu irmão, ele tem uma voz que é muito bonita e eu não canto nada. Eu falei, o que ele está dizendo aqui, né? Meu irmão não é bom em matemática, mas ele tem uma voz, né? Um timbre de voz, né? Então Deus dá o talento a cada um. São diferentes, né? Mas é Deus quem dá. Eu tenho facilidade desde criança, né? Então reconhecer, né? Como Nossa Senhora reconhecia, grandes coisas fez em mim aquele que é todo-poderoso, que ela interceda por nós para que reconheçamos os talentos que Deus nos deu, que é importante reconhecer, agradecer e querer render ao máximo para cumprirmos a nossa missão na Terra como Nossa Senhora cumpriu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação.
peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.